Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem aí. Tem um tempinho que a gente não se fala aí por vídeo. Hoje eu resolvi fazer um videozinho então sobre RPG, que vocês sabem que é meu hobby, né? E eu pensei o que eu poderia falar de RPG. Eu já falei algumas coisas de RPG e tal, e a galera gosta, né? Pelo que eu posso observar. E hoje resolvi falar um pouco sobre o jogador, né? Para dar algumas dicas de jogador, não de criação de personagem, mas como é que o jogador, na sua mesa de RPG, como é que você pode se tornar um jogador melhor, né? O que você pode fazer, o que você não pode, o que você não deve fazer. Então falarei aí em um segundo. Bom, pessoal, eu separei aqui 6 tópicos. É claro que cada um tem as suas dicas e provavelmente eu, se fizesse esse vídeo 6 meses à frente ou 6 meses atrás, eu iria falar outras coisas, mas isso foram algumas coisas que vieram à minha cabeça e, enfim, eu acho que pode ser interessante até para estimular um debate aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar nesse sentido é que você, como jogador, né, a primeira coisa que eu acho que você deve pensar é não pensar individualmente. O RPG, pelo menos para mim, sempre foi muito fascinante, porque ele deixou de ser, ele não é um jogo competitivo como os outros, como todos os jogos são competitivos, né? Acho que tá na natureza até do nome jogo, né? Ser competitivo. O RPG é diferente. O RPG é um jogo colaborativo, isso que me fascinou desde o começo. Então, quando você joga RPG, seria melhor você, como jogador, não pensar só em você, pensar no grupo primeiro. É claro que isso varia muito, né? Depois que você é um jogador experiente, realmente existem situações em que você pode fazer um personagem mais individualista, né? Mas isso é bom que seja depois que você já é muito experiente, já jogou muito e tal. Eu aconselho, lembrando, isso aqui são dicas, conselhos, uma coisa assim, não é nada, enfim, engessado, que você que já está começando a jogar RPG, ou então se você quiser quiser participar de uma campanha longa, onde você vai ter esse personagem por muito tempo, é sempre pensar no grupo. Mesmo que você seja um personagem evil, um personagem maligno, o grupo em primeiro lugar. Isso às vezes é difícil de você interpretar, tem que forçar um pouquinho a barra, mas é importante para que o jogo flua bem. Lembrando que, mais uma vez, o RPG é um jogo colaborativo. Então, se você não pensar no grupo, pensar em você só, eu acho que perde um pouco da essência do RPG. Dica número 2, talvez também um pouco nessa linha do pensar no grupo, é você esperar a sua vez. Né? Isso é bem importante quando você está jogando, para até organizar o jogo e tornar o jogo mais simples e mais fácil, enfim, mais divertido para todos. É comum quando o mestre fala alguma coisa, vocês entraram numa taverna, entraram numa caverna e apareceu um monstro, todo mundo grita ao mesmo tempo. Né? Claro que também isso tem um pouco do trabalho do mestre. O mestre também tem que saber organizar os turnos e tudo mais. Só que você, como jogador, vai ajudar muito o mestre, vai tornar o jogo mais simples, mais divertido se você esperar a sua vez. Né? Geralmente nos jogos, enfim, a maioria deles tem uma tirada de iniciativa quando é um combate, mas mesmo quando não é combate. Se teu amigo falou antes de você, não tenta pular em cima dele ou tentar, enfim, espera a sua vez. Eu acho que isso é uma coisa que vai fazer o seu grupo funcionar melhor e todo mundo à sua volta também funcionar melhor e conseguir alcançar o objetivo. Bom, terceira dica aí é preste atenção no jogo. Você, como jogador, preste atenção no jogo. Se você está entrando num jogo, se dispôs a jogar, eu acho importante que você fique compenetrado. Claro, você vai poder sair para o banheiro, ou na cozinha, pegar alguma coisa. Claro que você não precisa ficar paranoico. Mas eu acho muito importante você entrar na brincadeira, entrar no jogo e escutar, prestar atenção não só nas coisas que o mestre diz, como nas coisas que os outros personagens também falam e fazem. Isso é bem importante, né? Porque às vezes você, como mestre, está mestrando, está criando uma história e está lá o jogador, de repente, no celular, ou então está criando torre de dado. Mais uma vez, é claro que isso também tem um pouco do mestre. Se o mestre a aventura está chata e tudo, também é um pouco culpa do mestre. Mas você, como jogador, tenta, mesmo que você não esteja participando da ação, tenta prestar atenção no que o mestre está falando, no que os outros jogadores estão dizendo. Tenta não ficar muito no celular. Hoje em dia isso é uma praga, né? Você fica lá no WhatsApp toda hora e tudo, ou às vezes querendo até compartilhar, tirar foto, tudo.
calma. Eu acho que para você é muito importante, para você curtir mesmo um jogo de RPG, que ele seja bastante imersivo. Mais uma vez, tem um limite. Claro que você não vai ficar paranoico, vai, né, falar como o jogo. Cara, você tem que falar como personagem na mesa, mas você pode sair para pegar alguma coisa e tal. Não é uma paranoia. Mas eu acho que você deve prestar atenção no jogo, isso vai ajudar muito você e o seu grupo. Número 4. Leia e entenda as habilidades que o seu personagem tem. É claro que é um pouco difícil falar sobre isso, porque muitos jogadores iniciantes ainda não sabem jogar e você não necessariamente precisa saber de regra para jogar RPG. O único que tem que saber de regra melhor um pouco é o mestre. Mas você como jogador, eu sou defensor dessa ideia, eu, inclusive até prefiro muitas vezes mestrar para jogadores que são crus, né, porque eles não ficam tentando misturar combo e fazer mil, enfim. Mas mesmo que você não saiba as regras, tenta ler na sua ficha e ver o que você é capaz de fazer. E com essas suas limitações também, isso já é outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que pode ser interessante. Por exemplo, eu sou um cara que nunca teve muito saco, como jogador, de ficar olhando o livro. Então, eu nunca me meti, já fiz personagens, por exemplo, magos, né? Mas não é o personagem que eu gosto. Não gostei de me meter muito nisso. Sempre fiz guerreiro, por exemplo, que é simplérrimo. Você tem que pegar a espada, cortar as pessoas, levantar o escudo e pronto, final. Então, se você é um cara que não tem muito saco de ler regra, ou então, não é regra, mas, enfim, tá por dentro das coisas, faça um personagem mais simples, como eu faço, que é guerreiro, ou então um ranger, ou então um patrulheiro, um paladino, que tem poucas habilidades. Mas eu acho que se você toma a decisão de fazer, por exemplo, um mago, que é um cara que tem muitas habilidades, um bardo, coisa do tipo, eu acho que seria legal você, pelo menos, se empenhar em tentar entender o que esse personagem pode fazer, mesmo que seja um jogador iniciante. Quinta dica, pessoal. Ajude o mestre, não o questione. Né? Claro que se você está jogando com... Você é um mestre, tem vários jogadores que são experientes na mesa, muitas vezes o mestre vai fazer alguma coisa que o jogador, não o personagem, mas o jogador experiente pode tentar... Pergunta para o mestre, pô, será que é isso mesmo, tal que está acontecendo? Será que está correto, está errado? Mas sempre com um tom de ajudar o cara, não com um tom de criticar ele, né? Porque afinal de contas, né, o mestre erra. Mas muitas vezes ele não está errando, ele está fazendo aquilo por alguma regra escondida ou alguma coisa que ele queira fazer, enfim. Então você já deu o alerta, se você achou que o mestre errou com alguma coisa. Deu alerta, tá, o cara continua na mesma linha, não questiona ele, ele sabe o que está fazendo. E se você está no jogo também, você precisa confiar no seu mestre e não achar que ele vai querer te matar na primeira oportunidade. Então, sempre que você queira, você é um cara que entende muito de regra, sempre que você vê alguma coisa estranha, você pode falar com o mestre, mas numa de ajudar, nunca numa de criticar, porque isso é contraproducente para o seu jogo, né? Finalmente, galera, a sexta dica aí, que também tem a ver um pouco com a terceira dica que eu dei, que é preste atenção, para tornar o jogo mais imersivo. Claro, você vai se encontrar com a galera, com seus amigos, e é lógico que você vai fazer muitas brincadeiras, vão surgir muitas piadas e tudo, mas eu acho que deve ter um limite, né? Qual é o limite de você... Quando é que você deve parar de fazer essas piadas? Quando você vê que essas piadas, elas estão... Essas brincadeiras, essas piadas, essas zoeiras, quando isso está dificultando, está prejudicando o andar do jogo. Né? Se você faz uma brincadeirinha, pode ser até em on, se você fizer uma brincadeirinha como o teu personagem, se o seu personagem for brincalhão e ele fizer uma brincadeira, você pode fazer isso direto, nunca vai atrapalhar o jogo. Mas muitas vezes a gente está brincando, faz um trocadilho aí, um trocadilho aqui, uma brincadeira, em off, sem problema. Mas tem um limite, né? O limite, como eu disse, é quando você vê que a coisa está prejudicando o caminhar do jogo. Então, muitas vezes o mestre pede, pô galera, dá uma parada aí, porque está dificultando a história e tudo. Mas você vai se tornar um jogador muito melhor se você souber analisar isso e parar na hora que deva parar, né? Na hora correta. Então, pessoal, essas foram umas curtas dicas aí
que eu pensei agora sobre como é que você pode melhorar a maneira como você joga. Não sei se elas podem funcionar para todo mundo, mas foi algo que me veio à cabeça e eu quis compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado. Enfim, se você tiver qualquer outra dica aí, possa contribuir e compartilhar com a galera, deixa na descrição do vídeo aí, que eu acho que vai ajudar muito, especialmente os novatos, o pessoal que está começando, beleza? Um abraço aí, pessoal. Bons jogos.